E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mente do Investidor. Nesse vídeo nós vamos abordar um pouco, né, as criptomoedas. Vamos fazer algumas análises, né, principalmente do Bitcoin. Aí vamos comparar esse movimento do Bitcoin com algumas outras criptomoedas. E que maravilha, né? Parece que, enfim, essa tendência de baixa, né, pequena tendência de baixa aqui no gráfico macro, aqui como você pode estar vendo, pode ser somente uma correção, mas se você colocar em gráficos menores, você vai ver como no gráfico diário, você vai ver que o preço vinha numa tendência um pouco mais longa. Isso representa mais ou menos 6 meses, né, desde julho mais ou menos, né, que foi nessa região. Na verdade, desde o dia, em torno do dia 24, no final de junho, que o preço do Bitcoin ele começou a cair. A partir daí ele começou a cair. E chegando no preço atual, né, de 32.800. Mas o que eu quero mostrar para você aqui que isso que no gráfico macro representa apenas uma correção, né, em gráficos menores vai aparecer como se fosse uma tendência, né, um pouco maior. Que você pode ver, né, no gráfico mensal, e eu vou traçar aqui, né, para você ver vamos procurar aqui na retração de Fibonacci essa ferramenta aqui, que na minha opinião é uma ferramenta muito boa, né, um indicador muito bom para quem sabe trabalhar, excelente. Vamos traçar aqui desse fundo, desse último fundo aqui na tendência macro, até o último topo, né, que foi a máxima do ano de 2019. Então, aqui nós podemos observar que o preço ele até ultrapassou um pouco na região de 61, né, essa linha, perdão, de 61,8, mas não é precisamente a linha, né, em si, mas sim uma região. E ele demonstrou aí muita eficiência, né, esse indicador Fibonacci, porque apesar de ele ter rompido um pouco nessa linha, ele fechou, né, bem, na verdade ele fechou acima, né, dessa região de 61, exatamente aí ele fechou um pouquinho acima dessa região e fechou essa vela com uma figura com o candle, né, padrão, uma figura padrão, e que representa talvez aí um martelo, né, e se a partir daí as velas posteriores forem de alta, né, de começar uma nova tendência de alta aí, no caso seria a impulsão, né, no gráfico macro, e aí vai confirmar que realmente era um padrão de candle aí, no caso o martelo, e tudo indica que sim, lógico, às vezes as nossas análises não são precisas, né, às vezes erramos nas nossas análises, mas eu falei em um vídeo passado, né, não o mais recente, mas eu vou se eu não me engano foi o nome do vídeo, se seria o momento certo de comprar Bitcoin, né, ou criptomoedas. E naquele vídeo eu falei que eu enfatizei, né, que naquele momento, se você pudesse esperar mais um pouco, era melhor, né, esperar mais um pouco, porque provavelmente o preço cairia um pouco mais. E de fato, a verdade, caiu, né, e caiu muito a partir dali. A Ripple, que estava valendo em torno de 98 centavos, se a memória não me falha, e a R$1, né, R$1 e pouco, caiu para 66 centavos ou 64 centavos, se a memória não me falha. Então foram quedas bruscas, e eu falei para você segurar mais um pouquinho, a não ser que você estivesse pensando a longuíssimo prazo, né, a longo prazo, que aí você compra, visando a longo prazo, se a moeda continuar caindo, você continua comprando,
e adquirindo cada vez mais e aumentando tua carteira de investimento, porque tua visão é a longo prazo, né? Não se preocupa com o movimento atual, né? Tipo 5, 10 anos, né? Então essa é a visão a longo prazo, né? Agora para quem estava esperando um retorno, né? Um resultado imediato, eu aconselhei que esperasse um pouco mais. Aí se você seguiu esse conselho, você assistiu o vídeo, seguiu esse conselho, com certeza você se deu bem, né? Porque para ter sucesso no mercado financeiro de forma geral, é uma das principais características, né, para esse sucesso é a paciência, né? Então eu te aconselho a ter paciência, né? O Bitcoin apresenta um cenário favorável, né? Um cenário positivo, e o que me parece com esse movimento que a correção acabou e nesse momento ele vai impulsionar, né? Mas logicamente isso pode ser um movimento falso também. Então, como eu estava falando, né, esse movimento ele pode ser um movimento falso, né? Logicamente ele pode continuar caindo, como foi no caso aqui do movimento de 2018. Deixa eu tirar aqui a FIBO. Se você olhar bem, né, o movimento do Bitcoin, você vai perceber que desde essa vela aqui, né, de novembro de 2017, novembro e dezembro, essa aí veio janeiro de 2018, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2018. Se você observar aqui, né, o movimento que fez em 2019, você vai ver que foram movimentos bastante semelhantes a esse, né? Essa aqui é uma sequência de duas velas de força verdes, aí vem a vela vermelha, né, que é igual a essa aqui, aí a próxima uma vela verde, que é igual a essa, né? Eu não estou falando igual que ela seja igual em formato, né? Estou falando que é uma vela de alta. E a próxima foi uma vela vermelha, né? E aqui também, né, formou uma vela vermelha. E a outra também uma vela vermelha, e aqui também seguiu uma vela vermelha. E coincidentemente, né, a próxima vela foi uma vela verde, e aqui, né, no mês atual a vela está verde, né? E se ela terminar verde, vai ser uma vela, vai repetir, né, essa sequência de vela que vem acontecendo. Então essa é uma curiosidade que eu até falei também num vídeo passado, não no mais recente, mas em um dos vídeos passados eu falei sobre isso aí, a curiosidade do movimento do Bitcoin. Quando ele estava mais ou menos por aqui, eu falei, né, dessa sequência. E aí pode ser que aqui as próximas velas sejam velas vermelhas também, né, se seguir o mesmo movimento. Mas a análise é bastante otimista, né? Eu imagino que a partir desse candle aqui, né, dessa vela, desse padrão, eu imagino que isso caracteriza aqui um novo fundo, né, e que ele continue subindo, né? Então eu vou mudar aqui o gráfico, né, pra gente ver aqui uma outra criptomoeda, né, a Ripple. Eu não vou me estender muito, né, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu poderia falar mais um pouco de outras criptomoedas, mas eu vou me resumir aqui apenas em Bitcoin e Ripple. Até porque a Ripple é uma criptomoeda bem barata, né? Atualmente está em torno de... Deixa eu abrir aqui, em torno de 84 centavos. Aqui eu já marquei algumas regiões, né, de suporte e resistência. Vou colocar aqui no gráfico diário. No gráfico mensal ela não tem muito histórico, né? O histórico não é muito longo, então não dá para fazer muitas análises no gráfico mensal. Não, aqui no gráfico diário, né, você observa que essa alta do Bitcoin ela arrastou, né, a Ripple saiu de cerca de 79 centavos para 91 centavos, 92 centavos, né? Foi uma alta muito significativa e agora está passando um momento de correção. Então, na minha opinião, né, esse é o término, né, da correção, né, na minha análise. Segundo a minha análise, se eu tiver errado, eu
assumo, né, o meu erro. Logicamente, até os trades mais tops, né, do mundo, de todos os mercados, né, falando de todos os mercados, me referindo a todos os mercados, e até esses eles fazem análises que falham, né, em determinada ocasião. Quanto mais eu, né, que tenho apenas 2 anos de trade, né, tenho tido bons resultados sim, mas também em algumas análises eu acabo falhando. Mas o que tudo indica aqui é que o Bitcoin ele fez, né, sua correção, teve uma alta muito significativa, muito forte, e ele fez sua correção. E imagino eu que esse é o momento que terminou a correção e que ele provavelmente continue subindo. Logicamente, se essa vela terminar verde, né, acima dos 30 mil reais, se ela terminar verde, o cenário, né, que a gente espera é que as demais, algumas outras velas sigam essa mesma linha, né, de alta, né, para fazer a impulsão do preço do Bitcoin. E no caso das demais criptomoedas, né, eu mostrei aqui para você da Ripple. Se você fizer uma análise, imagina que o Bitcoin ele vai subir, né, você pode comprar qualquer outra criptomoeda dentro do mercado Bitcoin. Eu estou falando do mercado Bitcoin, não é fazendo propaganda, né, dessa exchange, né, dessa corretora de criptomoeda, mas porque ali está listada as principais criptomoedas que, na minha opinião, elas são criptomoedas promissoras, né? Logicamente existem outras, né, que não estão listadas lá, mas essas são criptomoedas que estão ali no ranking, né, das 10 melhores, né, das 10 maiores criptomoedas em termos de volume, né, de mercado. Se você for lá no CoinMarketCap, você vai ver isso. Então eu indicaria, né, essas criptomoedas, que é o Bitcoin, o Ethereum, o Bitcoin Cash, a Ripple e a Litecoin. Né, essas são, se nesse momento, né, eu fosse comprar, né, e logicamente é o que eu pretendo fazer, montar uma carteira nesse momento com essas 5 criptomoedas. É lógico que, como eu falei, existem outras, né, moedas que não estão listadas lá no mercado Bitcoin, mas que são promissoras. Mas eu te aconselho, né, eu compraria, perdão, né? Claro que você não pode ir somente no meu conselho, como eu falei na minha indicação, né? Eu não quero que você veja isso como uma única, como é que eu posso dizer, um pensamento fechado, né? Você ouviu as minhas palavras, né? Você assistiu esse vídeo, de repente você fechou a tua mente ali, o teu pensamento ali, e vai simplesmente seguir essa análise. Não, né? Você tem que buscar outras fontes e, né, se aquela análise te mostrar segurança, aí sim você entra, né, segundo aquela pessoa que fez aquela análise, você acompanha ela e aí, né, claro que não será 100%, né, todas as vezes você vai acertar, não é bem assim, né, algumas vezes você vai errar, mas se você fizer os momentos de acerto, se as suas escolhas forem boas, com certeza você vai ter resultados extraordinários nesse mercado. Então eu vou colocar aqui uma FIBO. Eu vou colocar aqui uma FIBO pegando daqui, né, digamos que aqui tenha sido um fundo, até onde ele alcançou aqui. E você pode observar aqui que ela também chegou na região de 61,8%, né, que é em torno de 80 centavos, mais ou menos. 80 a 81 centavos, essa região, né, aqui, 81 centavos, 257 mais precisamente, né, essa é uma região da FIBO, 81.541, né, mais ou menos nessa região aqui. E observe que essa vela, né, ela buscou essa vela aqui, né, mais precisamente essa aqui, ela buscou essa região de 61,8 e retraiu, né. Se a próxima vela, as próximas velas, perdão, elas não ultrapassaram essa região,
né? Isso também é um indicativo muito forte de que essa criptomoeda possa subir, né? Então, lembrando que se você fez as suas análises no Bitcoin, você pode, e essa análise estiver correta, você pode ter certeza que o movimento do Bitcoin vai arrastar as demais criptomoedas. Eu falo isso sem medo, né? No movimento, seja de queda, de alta, é sempre isso que acontece. Quando o Bitcoin cai, as demais criptomoedas caem. Quando o Bitcoin sobe, as demais criptomoedas sobem, né? Então, espero que vocês façam boas escolhas, né? Coloque o teu dinheiro com bastante cautela, bastante sabedoria, né? Muita análise, e do fundo do meu coração eu espero que você tenha resultados extraordinários, né? Assim como eu quero obter resultados extraordinários, eu quero que você também obtenha resultados extraordinários nesse mercado e nos demais mercados que você optar, né? Então fiquem com Deus e até a próxima. Abraço.